Bom dia! Hoje, dia 24 de novembro de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call aqui da Liberta Investimentos, aqui do canal da Liberta, nosso Morning Call, nossa primeira hora, onde a gente comenta aí um pouquinho sobre as expectativas para o mercado no dia de hoje. Hoje, novamente, aqui com o Felipe Nogueira, assessor aqui da Liberta. Olá, Felipe. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Hoje, dia de estreia do Brasil, pessoal muito animado. O Felipe já tá com a pauta, assim, ó. Vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem aí com os amigos investidores e deem um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, sim, e recomendar ele para mais pessoas. Bom, hoje o dia começando, então, e como o Felipe já falou e já roubou minha pauta inicial aqui, hoje é dia de estreia do Brasil na Copa. Hoje às 4 da tarde, né, Brasil estreia e a gente tem um joguinho especial. Obviamente a gente está comentando aqui porque sim, influencia nos mercados. A gente provavelmente aí depois, né, do meio-dia a gente vai ter uma liquidez baixíssima nos mercados, né, Felipe? Até porque, lembrando, como a gente lembrou aí durante toda a semana, hoje não tem pregão lá fora, nos Estados Unidos, né? Então, realmente a liquidez hoje de tarde, assim, vai ser bem pequena. Bem irrelevante, né? Ontem a gente teve a ata do Fed, hoje a gente tem o Thanksgiving. E com o jogo do Brasil, geralmente os dias de jogos do Brasil, o pessoal não opera tanto, né? Principalmente a pessoa física diminui bastante as operações. Mas ontem a gente teve um dia bem conturbado, né? Seja lá fora, seja aqui dentro. Eu confesso que eu não sei, eu não estou acompanhando o jogo do Brasil, não sei de nada. Não, confesso que também, assim, falar que de Copa não vai rolar, gente. Não vai rolar porque eu acho que ambos não estamos acompanhando praticamente nada dos resultados dos jogos nessa primeira semana aí da Copa, né? Mas já vamos começar a entrar, então, assim como o Felipe falou, né? Ontem a gente teve divulgação da ata do FONC, né? Acho que os mercados conseguiram a chancela, né? Que eles já estavam esperando, que o Powell na última... tem um barulho aqui esquisito. Tirou o meu norte aqui. Já que o Powell, na última reunião, logo após a decisão de política monetária, comentou que provavelmente o Fed iria reduzir, né, a velocidade no aumento de juros. E realmente, né, isso a ata mostrou que já na próxima reunião, agora em dezembro, a gente sim vai ter a redução, então, né, dessa velocidade de aumento. Aí, provavelmente, já os mercados vão começar a precificar, então, o aumento apenas de 0,50, né? E não de 0,75, como a gente vinha acompanhando aí nas últimas reuniões. Eu acho que é bem por aí. Os mercados, eles amanheceram em alta, né? A gente teve a Austrália ali subindo 0,14, o Japão subindo 0,95, o FTSE 100 da Inglaterra subindo 0,15, Europa, Stoxx 600 subindo 0,57, muito em função dessa ideia mesmo de que a gente deve ter um aumento de 0,5% agora para o próximo mês, né? E também a gente analisa ali os juros futuros dos Estados Unidos, ele está em 5,01, né? Então ele já está sentindo uma certa resistência que ele não consegue passar. E os comentários da ata foram no sentido de que eles vão monitorar os indicadores econômicos, né, dos Estados Unidos. Número de pedidos de seguro-desemprego, por exemplo, se aumenta muito o número de pedidos de seguro-desemprego, o payroll, provavelmente eles vão ter que cortar ou antecipar um pouco esse corte de taxa de juros. Eles já estão projetando isso para o segundo semestre de 2023, sob pena deles entrarem numa recessão mais profunda, né? E eles vão acompanhar também, por exemplo, hoje a gente vai ter ali os dados do varejo. Se os dados do varejo vierem muito acima, aí não, eles têm que trabalhar com uma taxa de juros um pouco mais prolongada, um pouco mais alta, para tentar tirar esse dinheiro de circulação e com isso conter a inflação. Monitoramento, né? Acho que é básico, eles vêm reforçando isso durante as últimas reuniões, né? Últimas atas aí, que realmente é monitorar a economia, mas essas sinalizações são importantes para a gente entender e o mercado entender o que vem pela frente, né? Como a gente sempre comenta, o mercado precisa saber onde está pisando, né? Basicamente isso, assim. E isso daí deu mais gás, então, eu acho que para o mercado acionário, o pessoal teve um pouco mais de apetite ao risco,
no cenário global, contanto que a gente vê a Nasdaq, que são das empresas de tecnologia, subindo 0,99%, e a gente pode atribuir à Ásia também a alta dessa madrugada, né? Também muito olhando ali a questão dos Estados Unidos, né? E a gente teve apesar desculpa te interromper, Felipe, mas apesar dos ainda o surto de Covid por lá, né? A situação... Na Ásia está um pouco distante do mundo todo, tá? A gente vê que vários países estavam subindo, mas China ali estava caindo 0,15%, Shenzhen, muito em função da volta do coronavírus, né? E a gente tem imagens circulando aí de empresas fornecedoras de equipamentos para a Apple, por exemplo, com a fiscalização sanitária invadindo e tentando colocar os empregados em quarentena dentro dessas fábricas, daí os empregados brigando com a polícia chinesa, quer dizer, tá voltando forte, em princípio, por lá, e aí a gente fica com um pouco de receio, como a gente falou ontem, né? A gente tem todo um cenário que, aparentemente, a gente vai ter corte de taxa de juros para o segundo semestre de 2023, a inflação ela já está caindo, estava 8,2%, já está na casa dos 7% lá nos Estados Unidos, o objetivo deles é chegar a 2% mais. E se tiver algum problema mais grave da China? Né? Lembrando, né, a gente comentou ontem, que se realmente, né, esse problema perdi a palavra agora aqui. Mas enfim, se o problema continuar por lá, né, e de fato a atividade econômica for uma preocupação por lá, a gente acaba vendo as consequências aí no mundo inteiro. Tanto aqui no Brasil, Estados Unidos, enfim, a gente vive num mundo globalista, né? Então as consequências acabam girando aí em torno de todos os países. Exatamente. Principalmente China, né, que é um dos maiores destinos dos produtos brasileiros, aí, das commodities brasileiras. Como a gente também tinha comentado no dia de ontem, por sinal, ficam salvas aqui os nossos programas, então é só vocês irem procurar aí no canal do YouTube aqui da Liberta, tá bom? Bom, vamos entrar de repente, né, no nosso cenário doméstico aqui, vamos comentar um pouquinho de Brasil. Então hoje, como a gente tinha comentado ali no início, né, a liquidez para o dia de hoje, principalmente depois do meio-dia ali, vai ficar bem, bem baixa. A gente, de agenda relevante, eu diria que a gente tem agora às 9 da manhã, já deve ter saído, inclusive, o IPCA 15, né, que eu acho que é o dado assim, mais relevante no dia de hoje. Saiu, tem alguma informação? Deixa eu ver aqui também. A gente tem vendas do varejo dos Estados Unidos às 10h30, e a gente tem a Christine Lagarde, Banco Central Europeu, também falando ao meio-dia, né? E ontem a gente até estava falando nos bastidores, né? Brasil sendo Brasil 2 e 3, que a gente teve ontem. Ontem a gente teve o Lavoisier, que é daqui do Rio Grande do Sul, ele entrou como um pedido de impeachment contra o Barroso, no meio da tarde, e a gente teve também o nosso excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eu vou tratar com todas as pompas aqui, né? Sabe-se lá. Mas ele indeferiu o pedido do PL, tá? E aplicou uma multa com um número cabalístico de 22 milhões. Sabe-se lá porque da onde ele tirou esses 22 milhões, que coincidentemente é o número da chapa do PL. Né? O que a gente tem ouvido falar é que provavelmente a ala militar vai, inclusive, tentar seguir com um pedido de... quando o funcionário público... não é improbidade administrativa. Prevaricação. É quando alguém tem um dever de atuar, um agente público ele tem um dever de atuar, ele deixa de atuar em função de justa provocação. Mas a justificativa do Alexandre de Moraes foi no sentido de que a ação do PL teria sido uma litigância de má-fé. Eles entraram com a ação simplesmente para conturbar o processo eleitoral. Não contentes, estão analisando, vão abrir uma investigação para ver se teve desvio de finalidade de utilização da verba pública eleitoral, tá? Ao se pagar a empresa de auditoria. Muita água aí para rolar. Bastante. A mídia já estava tratando como também algo mais no intuito de golpista, chamando o PL de fato de golpista, né? Então a mídia também vem reforçando
É um essas cenário afirmações, assim. porque a gente tem um monte de paralisação na frente ali dos quartéis e a gente mídia não faz a cobertura. A gente continua tendo, na verdade, né? A gente vem acompanhando aí nas redes, mas nas redes, de fato, não cobertura da mídia tradicional, né? Exatamente. E eu tenho clientes ali, dono de transportadora no Paraná, por exemplo, ele deu 30 dias de férias para os caminhoneiros, os caminhões não estão funcionando, e a gente vê o número de embarcações se acumulando, esperando, aumentando o tempo de embarque nos portos brasileiros, assim como a gente até deve ter na China agora em função do Covid, isso pode vir a preocupar. Uma coisa interessante, e aí você como economista acho que vai poder explicar bem para o pessoal, assim, ontem a gente teve Tesouro Pré chegando a 13,8%, o 29, tá? A gente teve taxa do Copom projetada ali chegando a 15,13%. E aí, será que a gente vai ter aumento de taxa de juros? Por que o título mais curto está mais alto que o título mais longo? Eu acho que era um pouco do que a gente tinha comentado até no finalzinho da semana passada, se não me engano. Todas essas falas, essas preocupações com o cenário fiscal do país acabam trazendo aí essa expectativa de piora, né? Piora primeiro no quadro de inflação, né? E, consequentemente, aí as expectativas de taxa de juros maior, né? A gente deve ter provavelmente menos exportação para 2023, então a arrecadação também do governo brasileiro deve cair em função disso, e o endividamento, se a gente não respeitar o teto de gastos, né, a gente vai piorar a nossa relação de dívida pública-PIB. Isso é meio preocupante, e será que é sustentável, né, o Brasil se manter pagando uns juros, porque na verdade nós, os brasileiros, que vamos pagar essas taxas de juros elevadas aí. E quem vai querer tomar risco no Brasil? Inclusive, aproveitando, acabei de ver aqui o IPCA 15 que saiu agora há pouco, de novembro, né? Ele veio, então, subindo 0,53%, e o consenso aí era do avanço de 0,54%. Então, a gente está aí dentro da margem que era esperado, mas volta a subir, né? Mas, exato, a expectativa, assim, com o nosso cenário, né, atual não é muito, talvez, otimista, né, eu diria. Tempos difíceis. Bom, não vamos terminar assim. Antes, um comentário, né? A gente vem falando aí durante a semana também sobre a PEC, né? E só comentando que provavelmente a gente vai ter uma conclusão dessa novela da PEC somente na próxima semana, né? Eles foram empurrando com a barriga, e a gente vai ter, de fato, algo mais palpável só na semana que vem. Então, a gente pode esperar, de certa forma, um mercado um pouco menos, talvez, agitado nesse finalzinho de semana. Concorda, Felipe? Sim, ainda mais com feriado lá fora também. Ainda mais com feriado, exato. E jogo, né? Provavelmente a gente deve ter alguma coisa mais tranquila. A gente acha que tem que terminar aqui falando do jogo, porque é para não ficar vamos Brasil, vamos passando uma energia tão brasilista. Vamos dar uma de Argentina, não aqui vamos dar uma pessoal. De Alemanha. Bom, Felipe, obrigada. Queres comentar mais alguma coisa? Deixe comentário, acho que vai ser interessante também nos comentários deixar alguma pergunta que de repente o pessoal pode vir a responder no dia seguinte ali. Algum pedido, enfim, sugestões são sempre bem-vindas também. E fale com o seu assessor, né? Não é recomendação de compra nem de venda, que a gente tenta trazer um consolidado de informações, e é preciso entender o teu perfil de investimento, né? A que risco você está disposto a correr para você poder fazer os seus investimentos. Nós temos aí um elevado número aí de assessores especializados dentro do escritório, segmentados por perfil também, que de repente podem lhe atender da melhor forma. Perfeito! Muito obrigada, pessoal. A gente vai ficando por aqui e até amanhã. E não deixe de dar o like aqui no vídeo antes de deixar a gente. Muito obrigada e até amanhã. Até mais.